Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de topografia. Nessa aula a gente vai verificar uma outra informação sobre o cálculo de volumetria. Naquele mesmo terreno, vamos pegar e ao invés de aterrarmos até a cota zero, a gente vai elevar esse terreno em 35 centímetros, tá? O que vai mudar a configuração daquela seção. Ao invés de ser um triângulo, ela vai se tornar um trapézio por causa do acréscimo, né, desses 35 centímetros a mais em relação à rua, ao calçamento. Seja muito bem-vindo. Bom, então vamos aterrar nessa aula. Aqui está o desenho de como vai ficar, tá? Ao invés de colocarmos o terreno com um aterro até a cota zero, a gente vai elevar 35 centímetros e vamos ver quanto que vai ficar, né, a quantidade de aterro que você vai precisar dispor e como fazer esse cálculo. Então aqui como vai ficar ao final o nosso terreno. Então a gente vai chamar aqui esse trapézio da frente do terreno de trapézio 1 e o posterior de trapézio 2, encontrar a área média entre eles e fazer a multiplicação pela profundidade do terreno, né? Quanto de fundo tem esse terreno, que são 30 metros. Lembrando, é um terreno 12 por 30. Então aqui as informações do trapézio 1, uma base maior de 1,65, uma base menor de 35, uma altura de 12. Logo, eu tenho todas as informações para fazer o cálculo da área de um trapézio. Base maior, base menor, altura, tudo isso dividido por 2, tenho aí 12 metros quadrados. O trapézio posterior, ele tem 2,35 de profundidade, ou seja, de base maior, base menor, os mesmos 35 centímetros, e a mesma altura do trapézio de 12 metros. Então, aqui estão as informações declaradas numa matriz. Faço a verificação aí, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, 16,2 metros quadrados. Faço a área média, que é a soma das duas áreas que eu encontrei dividido por 2. Eu fico com uma área média de 14,1 metros quadrados. Logo, o volume de terra que eu preciso é essa área média multiplicado pela profundidade do terreno, de fundo, né? São 30 metros, que é a distância entre seções. Fico aí com a necessidade de 423 metros cúbicos de concreto a ser adquirido, lembrando, sem empolamento. Claro, você vai considerar um empolamento aí, vai depender da jazida, vai depender do teu fornecedor, você verifica essa informação aí, faz o acréscimo, né, por causa do fator de empolamento e faz essa aquisição e você consegue aterrar normalmente esse terreno. Quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso no SketchUp, tá? É bem simples. A área média ela vai ficar exatamente no meio do terreno, tá? Então eu puxei aqui uma linha de 15 metros, lá, aqui embaixo 15,1 metros, ok? E ali eu encontro o mediano. Logo com isso eu consigo puxar uma linha na vertical, desse lado também, e fechar esse terreno. E aí o SketchUp vai fechar para mim essa região, tá? Só apagar aqui para você, aqui também. E aí eu consigo saber a área dessa região aqui, que é um trapézio, só que ele é a média entre esses dois trapézios, o posterior e o anterior, tá? Que é esse aqui. A frente do terreno, formado por um triângulo mais um retângulo, que vai dar um trapézio, e o fundo do terreno, que é esse cara aqui. O próprio SketchUp me dá também a informação dessa área. Só eu pedir aqui uma legenda, tá? Clico aqui, clico dentro da região e ele me dá lá, ó, 14,1 metros quadrados, ok? E foi o que a gente calculou dentro do Mathcad. Ou seja, isso você pode fazer para uma sequência de áreas, tá? No projeto de estradas, por exemplo, que é assim que a gente faz nas estradas. Então você vai calculando aí a necessidade de fazer corte e aterro, fazendo uma média de 2 seções e encontrando a distância entre essas seções e fazendo a multiplicação pela área média para você ir fazendo essa repetição ao longo da estrada para você ter ao final o volume de corte e aterro, considerando sempre o empolamento para você fazer a aquisição correta de terreno. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Terei o maior prazer em responder. A gente se vê na próxima aula.